Então, pessoal, como eu falei, todas as apresentações a gente tem esse QR Code aqui que leva para o site, tá? Então, lembrar de usar o site para buscar o material, porque eu não vou postar o material no Siga. Então, é meio chato a gente fazer isso lá no Siga, a interface não é muito amigável. Então, eu vou colocar todo o material no site. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente ter uma noção do que é a compatibilidade eletromagnética. Tá? Então, na primeira aula, a gente falou como é que ia ser a disciplina e mostrou o porquê, né, da compatibilidade eletromagnética ser importante. Hoje a gente já vai ver alguns conceitos básicos aí, quais são as normas por trás da compatibilidade eletromagnética. E aí sim, na semana que vem, a gente já começa a falar de linha de transmissão, que é o conceito básico aí para a gente entender os fenômenos eletromagnéticos. Então, vamos primeiro aí para os conceitos básicos, né? Então, a compatibilidade eletromagnética é a habilidade de um equipamento eletroeletrônico coexistir com outros, tá? Ou seja, a gente precisa criar um ambiente que seja saudável para todos os equipamentos eletroeletrônicos, tá ok? Então, hoje em dia, eles são muitos, né? Eles permeiam aí a nossa vida moderna. A quantidade é enorme, né? E de todos os tipos. Então, por isso que as normas foram se desenvolvendo para criar esse ambiente saudável para que todos coexistam. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nessa figurinha aqui, ó, eu tenho uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão não tem jeito, ela é de potência, tá? Ela tem um campo elétrico muito grande sendo gerado aqui. A gente não tem como escapar disso, até porque ficaria, em termos de custos, fazer uma blindagem nesses cabos para inibir esse campo elétrico aqui, aumentaria absurdamente aí os nossos custos de transmissão. Então é até por isso que, em tese, elas passam longe, né, do ser humano, mas a gente sabe que nem sempre essas normas são seguidas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, principalmente, daqui a pouco aparece ali um poceiro, toma posse de um terreno perto de uma linha de transmissão dessa, e ele tem um equipamento eletroeletrônico, tá? E esse equipamento eletroeletrônico, ele precisa funcionar. É claro que nenhuma norma, né, prevê que uma pessoa morando embaixo, exatamente embaixo de uma linha de transmissão, o equipamento deveria funcionar. Mas, de qualquer forma, a norma prevê que o equipamento deve funcionar sob um determinado campo elétrico. Tá? Então, isso é criar um ambiente satisfatório, ou seja, os meus equipamentos eles têm que ser tanto imunes a um problema, tá? Quanto eles também não podem atacar outros equipamentos, tá? Então, eu preciso dessas duas vertentes aí, tá? E aí que entra o conceito de EMI, né? Ou seja, na aula passada eu falei com vocês. Então, a EMC é o Electromagnetic Compatibility, tá? Ou seja, a compatibilidade em si, que é isso tudo que eu falei aqui, e o EMI é o Electromagnetic Interference, ou seja, a interferência em si. Então aqui é o fenômeno físico, os fenômenos físicos, né, eletromagnéticos, e aqui, vamos dizer assim, é o conjunto de normas e regulamentações, né, que ditam aí esse ambiente eletromagnético, tá, vamos dizer assim. Mas então é isso que a gente tem que ter em mente, os nossos equipamentos, eles devem tanto não emitir campos eletromagnéticos acima dos permitidos na norma que aquele equipamento se enquadrar, mas por outro lado, ele também deve ser capaz de suportar certos níveis
de interferências eletromagnéticas, tá? Então esses níveis, tanto que ele deve suportar quanto que ele não deve, né, emitir, eles vão estar regidos em alguma norma. Tá? Depois a gente vai passar aí as principais normas. Tá? Então, lembrar que hoje a gente tem essa proliferação, né? Então, os equipamentos estão permeando a nossa existência hoje, eles estão em todos os lugares. Então, as normas, elas também não são uma coisa estática, tá? As normas, elas vão evoluindo ao longo do tempo, justamente para se adequar às novas tecnologias aí também. Então, EMI, né, a parte de interferência, é um dos principais problemas que afeta a funcionalidade desses equipamentos. Tá? Então, lembrar também, na aula passada eu falei da imunidade a ruído. Então, os equipamentos eletrônicos modernos, eles estão trabalhando cada vez com uma tensão de alimentação menor. Então, por exemplo, os processadores modernos hoje, eles trabalham em torno de 0,6 volts, ou seja, a alimentação do processador é 600 milivolts. Poxa, isso não me dá uma margem de ruído muito grande, tá? O que seria a margem de ruído lá? É eu ter a capacidade de interpretar nível lógico 0 ou nível lógico 1. Então, qual que é a faixa de tensão que é nível lógico 0? Qual que é a faixa de tensão em nível lógico 1? Poxa, quando eu tinha lá os equipamentos eletrônicos alimentados com 5 volts, vamos dizer assim, em termos gerais, não é bem assim, tá? Mas em termos gerais eu interpretava de 0 a 2,5 volts como nível lógico 0, de 2,5 a 5 volts como nível lógico 1. Poxa, então eu tinha em torno aí de 2,5 volts de margem de ruído, tá? Se chegasse 1 volt era nível lógico 0. Agora não, agora a tensão total é 600 milivolts ou até menos. Então eu tenho aí às vezes, vamos dizer, 250, 300 milivolts de margem de ruído, quando muito. Então qualquer interferência eletromagnética que o meu equipamento sofra, ele pode ter problemas lógicos, ou seja, eu posso ter más interpretações de bits. O bit era 0, eu acabei enxergando, o meu equipamento acabou enxergando como 1, ou vice-versa. Tá? Então, por isso as normas existem, tá? Para ditar essas regras aí, para que as coisas funcionem de forma correta. Então, EMI, pessoal, o que é o EMI? Então, o EMI é qualquer distúrbio eletromagnético, tá? Que interrompa, pode ser definitivamente ou não, tá? Isso aqui também as normas vão reger isso daqui. Dependendo da classe do equipamento, o meu equipamento ele pode ter o seu funcionamento interrompido, mas voltar sozinho ou voltar após um reset do usuário. Então as normas regem isso daí e aí o equipamento vai se enquadrar dentro de cada especificidade. Tá? Mas então o EMI em si, qualquer distúrbio eletromagnético que interrompa, obstrua, né, ou que de qualquer forma degrade o funcionamento dos equipamentos. Tá? Ele pode ser, isso aqui também é uma coisa importante, ele pode ser tanto induzido de forma não intencional, que é o mais comum, né, como ele pode ser induzido intencionalmente. Então aqui a gente está falando de guerra eletrônica. O que hoje em dia, né, é muito interessante aí, é uma área militar muito trabalhada hoje em dia. Tá? Então, não sei se vocês acompanham aí, mas o Brasil lá atrás comprou, né, os caças suecos, os caças Gripens. Eles são caças de... O pessoal fala aí geração 4,5, né? Eles não são de quinta geração, mas também não são de quarta geração. Então ele não é um caça stealth, ou seja, em tese ele pode ser facilmente reconhecido no radar. Tá? Por que em tese? Porque de forma passiva, né, ele pode ser reconhecido facilmente no radar, ou seja, suas formas geométricas elas não favorecem a dissipação das ondas eletromagnéticas, ou seja,
um radar consegue identificá-lo facilmente. Mas, por outro lado, ele tem artifícios de guerra eletrônica que vão, vamos dizer assim, enganar radares. Ele vai emitir sinais que enganam radares. Então, nessa perspectiva, apesar dele não ser stealth, mas ele tem mecanismos que dificultam o seu encontro, né, pelos radares. Então, isso na área militar já é explorado há décadas, tá? Principalmente hoje em dia. Hoje em dia isso aí se intensificou bastante. Bom, então a tendência é que esse ambiente ele piore, né, nas próximos anos, décadas, né? A gente vai ter aí cada vez mais equipamentos eletroeletrônicos, cada vez operando com menos tensões de alimentação, então, ou seja, esses equipamentos eles vão ter menos margem de ruído, então eles vão ser mais susceptíveis à interferência eletromagnética. Então provavelmente as normas vão acompanhar esse desenvolvimento e vão se tornando mais rígidas com o passar do tempo. Tá, então, pessoal, nessa figurinha aqui, que é a mesma que a gente viu para trás, eu não comentei de todos os elementos, mas a gente tem não só elementos artificiais, né, eu tinha falado da linha de transmissão, né, motores, etc., mas a gente também tem os elementos naturais, por exemplo, um raio. Tá? Então, se eu tiver aí um raio, ele é um elemento de grande potência, tá? Que gera, né, campo eletromagnético aí muito grande, tá? E que vai interferir aí nos nossos equipamentos. É claro que um raio ele não existe pelo resto da vida, né? Ele é um fenômeno aí efêmero, ou seja, ele acontece por uma fração de segundos. Então, por mais que ele tenha essa potência elevada, em geral ele causa problemas aí leves, né? A não ser quando ele realmente atinge aí uma linha, ou então cai muito perto de uma linha, de um fio, e gera um surto muito elevado de corrente ali, né? Que aí eu tenho a queima de equipamentos. Mas por outro lado, em geral, é leve. Efeito avalanche. O que seria isso? Então, um efeito de EMI, né, de interferência eletromagnética, aí, ele pode gerar uma cadeia de eventos. Tá? Como eu falei lá, por exemplo, um raio. Se ele cair longe e eu chegar na minha casa apenas o campo elétrico gerado pelo aquele raio, eu posso ter ali o meu equipamento parando de funcionar por uma fração de segundos, né, e voltando a funcionar logo depois. Mas também, por outro lado, se ele cair na antena da minha casa, vai vir um surto de corrente pelo cabo da antena e provavelmente vai queimar a minha televisão. Então, isso daí também é comum de acontecer, tá? Então a gente precisa ter essa noção, tá? Voltando aqui um pouquinho. É claro, pessoal, que as normas existem, tá? Mas é aquele negócio, né? Tem muita gente que pergunta, assim, às vezes a pessoa não é engenheiro e fala, poxa, por que o avião não é feito do mesmo material da caixa preta? Já que o avião cai, a caixa preta fica intacta. Bom, a pergunta para um engenheiro não é difícil, né, responder. Em primeiro lugar, a gente tem custos, né? Imagina lá, a gente fazer um avião inteiro do mesmo material da caixa preta. Segundo lugar, são inviabilidades técnicas. Tá? Imagina o peso que isso ia ficar. Poxa, o avião ele tem toda uma estrutura em alumínio aeronáutico para diminuir peso, né? Para eu conseguir
com uma mesma energia, com a mesma quantidade de combustível, transportar mais gente, transportar mais carga. O objetivo não é transportar o avião em si. Se a gente pudesse voar sem o avião, era muito melhor, né? Mas a gente não pode. Então a mesma coisa que as normas, é claro que elas levam isso em consideração. Então nenhuma norma vai prever que um equipamento tem que ser capaz de suportar um raio que caia nele diretamente. Tá? Isso não tem como a gente fazer um equipamento que suporte isso, dada a grandeza de energia do fenômeno. Tá? Então, de novo, as regras, né, essas normas, elas são muito categorizadas de acordo com o equipamento. Tá? Então, quando eu for fabricar um dispositivo, eu preciso pelo menos, né, primeiramente, entender em qual norma esse dispositivo se enquadraria, tá? Para que eu tenha para que eu seja capaz, né, de seguir as normas corretas, já que elas são muitas. Elas são muitas. Bom, as consequências legais aí. Então, se eu não seguir as normas, né, e um problema acontecer, poxa, a minha marca, né, a minha empresa, ela pode ser responsabilizada. Na aula passada a gente viu acidentes fatais devido a problemas eletromagnéticos. Então, se eu estiver seguindo a norma, se meu equipamento tiver sido certificado, poxa, eu não tenho como ser penalizado. Né? Mas se eu não tiver seguido a norma e tiver soltado esse equipamento no mesmo mercado, eu posso e provavelmente serei responsabilizado. Tá? Então, por exemplo, lá na Europa, né, os equipamentos devem seguir, né, responder dentro das normas e diretivas pertinentes à compatibilidade eletromagnética. E RTTE, que é a parte aí de telecomunicações. Tá, eu coloquei 2 links aí que tem uma diretiva europeia. Né, o nosso aqui no Brasil, basicamente, a gente tem que seguir a Anatel. Tá? Então, a Anatel rege essa parte aí, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Isso aqui está desatualizado, pessoal, peço desculpa. Não é mais a norma 442, ela já foi, da Anatel, né? Ela já foi atualizada, agora é a norma 66 alguma coisa. Esqueci agora aqui, deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho rapidamente. Não, depois eu tenho que pesquisar lá. É a norma 664, se não me falha a memória, tá? Então ela já foi atualizada aí, essa normativa. Então essa parte da Anatel, né, dessa resolução, como o próprio nome diz, ela é apenas uma resolução. Ela não é a norma, apesar da gente, às vezes a gente fala norma, né, mas ela não é a norma. A norma vigente aqui são as normas da IEC, né, que é uma associação internacional de engenharia, que ditam os testes que devem ser aplicados, os níveis eletromagnéticos, de campos eletromagnéticos, que devem ser suportados, que não podem ser emitidos, etc, etc, para as diversas categorias de equipamento. O que a resolução faz o que ela faz? Para esse equipamento, siga a norma tal, IEC 60601, não sei o que. Para o equipamento tal, siga essa outra norma. Então é isso que ela faz, tá? Então resoluções geralmente são isso. Elas fazem referências para determinadas partes das normas em si. Ou seja, ela adequa, né, uma norma internacional às nossas características. Ela pega o que é importante dessas normas para a gente. Não é que lá na norma tem coisa que não seja importante, tá? Não é isso. Mas então aqui no Brasil é gerido isso daí pela Anatel. Depois, quando vocês forem fazer o trabalho, pessoal, com certeza eu vou passar aí o trabalho com a norma mais atualizada, tá? Então,
Desculpem aí que agora realmente me fugiu aqui o número, mas é 66 alguma coisa, se não me falha a memória. Meia oito meia, professor. Obrigado, 686. Obrigado. Então aqui agora, pessoal, muitos maus funcionamentos aí, né, de equipamento eletromagnético, de equipamento eletrônico, eles são causados por interferências eletromagnéticas. Então, geralmente a gente acha que é uma coisa interna e não é, tá? Ou seja, a gente acha que é um dispositivo falho, um componente falho e não é. Pode até mesmo ser causado por alguma coisa interna, porque eu posso ter, vamos supor, pensando numa placa de circuito impresso, né, que é o caso mais próximo aí de um engenheiro eletrônico. Eu tenho uma placa de circuito impresso. Eu não fiz essa placa bem feita. Então eu posso ter um componente da minha placa atacando, né, com EMI, né, com interferência eletromagnética, um outro componente. E aí eu posso ter um funcionamento errôneo ou a interrupção desse funcionamento mesmo. Tá? Então isso também pode acontecer. Por isso que a gente tem que adotar boas práticas de projeto, que é o que a gente vai começar a ver a partir da aula que vem. Tá? Então, a partir da aula que vem a gente começa mesmo com a parte aí de engenharia do negócio. Até então a gente está entendendo melhor o que é aí, né, a parte de MC. Aqui está falando que tantos donos, né, tantos fabricantes quanto donos de usinas que usam equipamentos, eles têm que tomar esses devidos cuidados, né? Por exemplo, também eu tenho uma indústria, né, e aí eu vou lá e compro um equipamento que eu preciso na minha indústria que não foi certificado sobre as normas. Eu também posso ser responsabilizado, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa realmente ser responsável, pessoal. Um outro problema é que geralmente incidentes eles não são reportados, até mesmo por isso, né? Mesmo, vamos supor, a gente faz uma investigação, eu sou o dono de uma indústria, alguma coisa aconteceu, um acidente aconteceu, ou com uma pessoa, né, devido a um problema no equipamento, uma sindicância é aberta, vai ter que ser analisado, vai ter que ser apurado. Muitas das vezes, mesmo que se chegue internamente ao problema, essa causa raiz do problema não é reportada devidamente. Por quê? Vamos supor que eu descubra uma vulnerabilidade eletromagnética de um certo aparelho, tá? E eu divulgue isso. Primeiro, eu posso... aquela empresa que fabrica aquele equipamento, ela pode ser, né, acionada aí juridicamente. E segundo, é que me abre espaço para ataques terroristas. Tá? Então, principalmente na indústria militar, né? Imagina lá, a Lockheed Martin lá está fabricando lá os F-35, ela descobre, inclusive tem descoberto vários problemas com caça lá, e aí ela descobre que o caça é sensível a uma faixa de frequência qualquer eletromagnética, de um sinal eletromagnético, que faz com que um sistema qualquer pare de funcionar. Poxa, ela não, mesmo que isso tenha causado mortes, tá, já de piloto de teste, ou etc., ou até mesmo pilotos normais, se ela liberar isso na imprensa, ou liberar isso mesmo para a parte jurídica, né, ela fica susceptível. Então, muita coisa é mantida em segredo e acaba não chegando aí aos olhos da imprensa comum. Então é um assunto ainda meio que corre aí por debaixo dos panos, tá?
Então, como os incidentes não se tornam públicos, né, não há estatísticas seguras, né, confiáveis. Bom, então quais são esses padrões aí que a gente deve seguir, pessoal? Então a maioria dos padrões, tá, foram feitas pela IEC, né, que é International Electrotechnical Commission, tá? Ou seja, é uma associação, né, uma comissão aí de engenharia internacional, tá? Engenharia, no caso, eletrotécnica, tá? Não é de engenharia mecânica. Tá? Então eles têm os padrões, a gente a partir do sistema da Unifei aí, a gente tem acesso a essas regras, tá? A gente também tem normas feitas pelo ITU e, inclusive, algumas coisas pela OMS, tá? Que são os aspectos aí de saúde, né? A rua aí agora ficou famoso por causa da pandemia aí, então o WHO é a OMS em inglês, né? Então muita coisa, muitos efeitos eletromagnéticos ainda são investigados com relação a efeitos na saúde, né? Mas existem já normas. Por exemplo, eu estava falando lá do exemplo do cara que mora do lado ou embaixo de uma linha de transmissão. Poxa, isso não é o ideal, tá? Porque vai chegar um campo elétrico na cabeça do cidadão que mora ali consideravelmente alto, tá? Isso não é seguro. Tá, ok? Recentemente teve uma discussão aí por causa da internet 5G lá em Florianópolis, se não me falha a memória, a Câmara dos Vereadores até proibiu o 5G lá. Então, é uma bobagem isso, no mundo inteiro está sendo liberado, não está sendo. Pessoal, a verdade é o seguinte, a verdade é que não se sabe os efeitos de longo prazo, tá? Então não dá para simplesmente criticar a Câmara dos Vereadores lá por ter feito isso. É claro que geralmente, né, quando isso é feito, infelizmente não é por respaldos técnicos, às vezes é um problema político, tá? Mas de qualquer forma são assuntos aí que a OMS estuda, tá? E também então tem regulamentações desse tipo na OMS. Então, basicamente, esses três aí, e principalmente a IEC. Tá? No caso nosso aqui, de, por exemplo, projetistas de placas de circuito impressa, etc., principalmente a IEC vai nortear aí os nossos projetos. Isso daqui também é importante, como eu falei, as normas, né, elas têm noção, quem escreveu essas normas, eles têm noção do que estão fazendo. Então é claro que a norma não vai descrever limites impossíveis de serem atendidos. E até por isso que a gente tem diversas categorias. Então a gente precisa entender essas normas, né? Eu preciso saber reconhecer em qual delas, em qual categoria o meu equipamento, o meu dispositivo vai ser enquadrado, para que eu siga os testes corretos, os limites de radiação corretos. Tá? Então eu preciso entender isso daqui. Por isso que a gente vai fazer, né, o seminário relacionado às normas aí. É claro que eu não quero que ninguém decore norma. A norma está lá no papel, é só a gente seguir, né, os testes, os limites, mas de qualquer forma, todo mundo fazendo apresentações aí desses testes, dessas normas, a gente tem uma ideia de quais são os limites e como é que a coisa é distribuída lá. Então essa vai ser a intenção do trabalho. Bom, pessoal, então o que é EMI, né? O que cria EMI? Então a gente tem lá um aparato ofensivo, né, que é o emissor, e um aparato vítima, que ele tem que ter a característica de imunidade. Né? Então, de novo, mas para ficar bem frisado, os limites de emissão e os limites de imunidade vão estar na norma.
Existe um acoplamento, a gente pode pensar nessa setinha aqui, ó, como um campo eletromagnético. Então existe um meio físico para acoplamento. Na verdade, né, a gente sabe que ondas eletromagnéticas elas se propagam inclusive no vácuo. Então eu não preciso de matéria para que tenha esse acoplamento. Tá? Mesmo no vácuo eu vou ter esse acoplamento. Tá? Só que aqui na Terra a gente ainda vai ter um outro problema. Os nossos equipamentos, em geral, né, claro, hoje em dia a gente tem o celular que funciona a bateria, né, mas mesmo o celular, uma hora ele precisa ser carregado. Então, pelo menos parte do seu funcionamento vai acontecer conectado à tomada. Então a gente também tem o acoplamento físico através de cabos. Outros equipamentos têm esse mesmo problema de acoplamento por cabos, mas por cabos de comunicação. Então a gente tem basicamente esses dois tipos, né? As emissões conduzidas e as emissões radiadas. A gente vai estudar isso daí também nas próximas aulas. Mas é importante a gente saber que a gente tem esses dois tipos de acoplamento, pelo cabo e pelo ar, né? Então, a emissão, se a energia excede um nível seguro, aqui eu posso interpretar nível seguro como nível regido na norma. Não sou eu que estou criando um equipamento que determina se o nível é seguro ou não. Tá? É a norma que determina. Então, quando eu for fazer um projeto, eu preciso saber quais são esses limites, tá? E ter uma noção. É claro, como eu falei de novo, pessoal, geralmente os nossos projetos, no âmbito de EMC, eles são muito qualitativos no início. Ou seja, dificilmente eu vou calcular um valor correto para um campo elétrico que o meu circuito esteja gerando. Por quê? Por causa da complexidade. Então o que é feito muitas vezes adota-se boas práticas de projeto, que é o que a gente vai tentar passar para vocês durante o curso. Eventualmente eu vou fazer ensaios, tá, em protótipos. E antes disso eu vou usar uma ferramenta de CAD profissional que me entregue ferramentas, né, ali de software para que eu tenha já pelo menos uma primeira aproximação do ponto de vista eletromagnético do que está acontecendo. Então eu vou ter duas coisas. Uma coisa é o funcionamento em si, que é o que até agora vocês têm feito durante o curso. Vocês já tiveram eletrônica analógica, já tiveram eletrônica digital, então já fizeram lá em PBL uma placa, já conectaram, funcionou. Mas aí agora a gente está descendo um pouco o nível. Beleza, mas e do ponto de vista eletromagnético? O que está acontecendo aí? Será que eu atenderia as normas? Será que eu não atenderia? Até comentei com vocês que provavelmente aquela placa não atende a norma. Tá? Por quê? Pelo que eu tenho visto aí, a gente comete alguns erros aí, mas, poxa, vocês não tinham nem essa noção. Tá? Então é normal que isso venha acontecer. Então a imunidade já é o contrário, é o que o equipamento pode suportar, né? Então isso também está regido nas normas. Aí aqui tem um exemplo de acoplamento, pessoal. Na verdade é um exemplo não, aqui tem um diagrama, né, dos diversos tipos de acoplamento que a gente pode ter. Então imagina que eu tenho um aparelho e ele está dentro de um gabinete. Se esse gabinete for metálico, a gente já tem uma blindagem, né? A gente sabe aí que não me lembro se vocês já fizeram eletromag 1 ou não, mas a gente sabe que se eu tiver uma superfície metálica, né, envolvendo alguma coisa aqui dentro, ondas eletromagnéticas aqui, elas vão tender a ser blindadas aqui. A gente vai ver por quais efeitos, né? Basicamente a gente vai blindar as ondas eletromagnéticas de adentrarem aqui dentro.
Só que eu não faço uma caixa 100% fechada, porque o meu equipamento ele tem que ter interfaces com o mundo externo. Então, eu tenho tantas portas de eletricidade, né, que aí eu vou ter emissões conduzidas entrando aqui, quanto portas, por exemplo, já do carregador ali do meu celular, né, portas DC, ou seja, não chega corrente alternada direto, mas chega uma corrente contínua. Quanto portas de sinais de comunicação, né, aterramento, o próprio aterramento, o simples fato de eu aterrar essa carcaça, eu estou acoplando ruídos aqui, o nosso terra não é perfeito, então ele flutua. Se ele flutua, ele está gerando um nível de tensão flutuante aqui. Se ele está gerando um nível de tensão flutuante aqui, ele está gerando ondas eletromagnéticas. Tá? E outras coisas também, por exemplo, portas físicas aqui como uma tampa. Eu preciso fazer manutenção nesse equipamento, então ele precisa ter uma tampa. Aí eu abro essa tampa. Quando eu abro, ele está mais susceptível, mas mesmo quando eu fecho, então ele não é 100% lacrado. Então, basicamente, tudo isso daí vai me gerar acoplamentos. Tá? E eu preciso tomar os devidos cuidados durante o projeto. Então, os principais fenômenos eletromagnéticos que nós temos são esses, né? Os conduzidos de baixa frequência, os radiados de baixa frequência. Então, sempre categorizado em conduzido. Então, toda vez que eu falar em conduzido, aquele fenômeno está acontecendo através de cabos. Toda vez que eu falar radiado, aquele fenômeno está acontecendo através do ar. Tá? Então, conduzido de baixa frequência, radiado de baixa frequência. Conduzido de alta frequência e radiado de alta frequência. Tá? Então, conduzido, radiado, baixa e alta frequência. Depois ainda nós temos as descargas eletrostáticas, que é o efeito, por exemplo, de eu encostar num equipamento e eu estou carregado eletrostaticamente, vai ter uma descarga elétrica, aquilo vai gerar efeitos no nosso dispositivo. E pulsos eletromagnéticos aí, nucleares de alta altitude, né, na sigla em inglês aí HAMP, são efeitos basicamente atrelados ao Sol. Tá? Então, geralmente aqui, né, a gente já tem a proteção da nossa atmosfera, então em geral não são problemas sérios aqui, mas por exemplo, quem projeta satélite, etc., esse é um problema grande. E mesmo aqui, às vezes, a gente tem alguns problemas oriundos aí de tempestades solares, etc. Tá? Mas o que é mais problemático mesmo, mais difícil de controlar, basicamente são os radiados, tá? De alta e de baixa frequência. Tá? Os conduzidos, eles são muitos, mas é mais fácil da gente controlar. Por quê? Porque ele tem condições de contorno mais fáceis de serem controladas, justamente porque eles estão delimitados num cabo. Então, basicamente, a gente consegue lidar com eles através de filtros. Tá? O problema é que, professor, basta botar um filtrozinho, basta botar um ferrite, basta botar não sei o que. Toda vez que eu estou botando alguma coisa no meu sistema, eu estou adicionando custo. Então eu não posso sair colocando só por colocar. Eu tenho que colocar se for estritamente necessário. Tá? Então, mas de qualquer forma são bem mais fáceis aí de serem controlados. Tá? Já os radiados não são tão fáceis assim, tá? A não ser que eu parta para a blindagem. Só que aí, uma coisa é eu botar um pequeno filtro na entrada da minha placa. Ali eu vou estar gastando o custo de alguns capacitores, alguns indutores, alguns ferrites, que hoje em dia, aí, principalmente ainda em escala industrial, vai estar adicionando centavos no meu equipamento. Só que em escala, imagina que eu fabrico 100 milhões de equipamentos. 100 milhões vezes alguns centavos é um dinheiro considerável, né? Mas mesmo assim, não é comparável a eu
ao invés de tentar controlar efeitos radiados, eu mitigar. São duas palavras diferentes, tá, pessoal? Uma coisa é eu fazer um projeto bem feito, que não acople ruídos radiados, quer dizer, ele sempre vai acoplar e sempre vai emitir, mas ele acople dentro dos limites da norma e emita dentro dos limites da norma. Então, se eu fizer um projeto desse bem feito, eu não vou depender de quê? De blindagem. Porque, ao contrário de um filtro, uma blindagem é cara. Imagina que, beleza, eu fiz o meu equipamento. Ele poderia ter um gabinetezinho de plástico, bonitinho aí, que eu mando fazer em escala industrial a injeção aí, e vai custar alguns centavos também, tá? Aí agora não, agora eu vou precisar fazer uma blindagem, ou seja, um gabinete metálico. Aí de alguns centavos, mesmo em escala industrial, já vai para alguns reais. Então eu estou mudando a escala de grandeza do meu custo. Então aqui, por isso que aqui a gente fala que não é tão fácil eu controlar, né? Porque se eu mitigar, beleza, mitigar é fácil, eu faço uma blindagem, mas blindagem é muito custo. Adiciona peso, né? Adiciona um monte de problemas. Então eu preciso partir para um projeto bem feito. E um projeto bem feito, do ponto de vista de emissões radiadas, não é tão trivial. Tá? Mas a gente vai ver também boas regras aí de projeto, né? Boas práticas de projeto que tendem a nos levar a um circuito mais imune do ponto de vista de radiação, tá? Eletromagnética. Então, pessoal, essa aqui é uma figurinha, né? Engenheiro de produção gosta muito desse tipo de coisa. Mostrando mais ou menos aqui como que é o fluxo como que é o ciclo de vida de um produto qualquer. Então aqui eu estou falando de um produto. Então um produto, ele tem lá desde a sua fase de concepção, né, da ideia, até a fase de planejamento, né, a fase de execução do projeto, até o encerramento. Então percebam que essas diversas fases aqui, elas se sobrepõem. Por exemplo, olha, o planejamento ele dura aí uma boa parte do ciclo de vida daquele equipamento. O controle dura a vida inteira, né, do ciclo de vida. Então, beleza, eu fiz o projeto, né, mas eu iniciei, concepção, planejei, executei, mas sempre tem um controle, né, tem a gerência ali por trás vendo o que está acontecendo e tomando medidas cabíveis ali para consertar alguma coisa que não esteja indo bem. Aí, a gente não está vendo EMC aqui. Então, basicamente, EMC ele tem que estar em tudo aqui, num produto eletrônico. Tá? Desde a fase ali do planejamento, execução, no controle, eu preciso levar em consideração a parte eletromagnética. Por quê? Se eu não levar isso em consideração, as chances estão contra a gente. Tá? É 99% de chance da gente não conseguir certificar esse equipamento. Não vai passar nas normas. E aí o que eu vou ter que fazer? Reiniciar. Ah não, professor, mas aí eu faço uma gambiarrazinha. Dificilmente com uma gambiarrazinha você conserta problemas sérios de compatibilidade. Ah não, professor, mas aí eu só boto uma blindagem. Beleza, você adicionou um custo grande, você não vai conseguir competir com o chinês. Tá? Então já não está conseguindo mesmo. Então aonde que a gente pode se sobressair? É na qualidade. Tá? Então isso tem que ser feito durante todo o ciclo de vida do projeto. É o que as grandes empresas fazem. Depois a gente vai ver aqui algumas coisas relacionadas às grandes empresas. Então limites, pessoal. Né? A gente já falou aqui várias vezes, né? Limite de emissão, limite de imunidade. Isso está tudo regido nas normas. Tá? Eu não posso tirar de mim isso daí não. Tá? Então a gente vai ver lá
basicamente esses níveis, né? Inclusive os exercícios que a gente vai fazer aqui vão estar sempre já relacionados com a norma, na maior parte delas da FCC, porque a literatura que a gente está usando é um livro americano, né? Mas esses limites são basicamente os mesmos para as normas aí que a regulamentação lá da Anatel 698, como disse o nosso amigo aí, regem, tá? Então, para a gente chegar a valores mais realistas, né? E ter uma noção já qualitativa do negócio. Então aqui está falando dos componentes ambientais, né, esse diagrama aqui. Então, componentes ambientais eletromagnéticos, né? Então a gente tem lá os naturais, os artificiais que não são de comunicação e os artificiais feitos para comunicação. Então, basicamente, os naturais, a gente falou lá o raio. O raio é um fenômeno eletromagnético natural. O sol é um outro, né? Ele dá lá os REMPs, né? Os pulsos eletromagnéticos, de vez em quando, com tempestades solares. Ruído térmico, etc. Então, a gente tem que conviver com isso. É natural, tá? Não tem como eu eliminar. Outros que a gente tem que conviver, não tem como eu eliminar. Artificiais de comunicação. Eu não posso falar o meu equipamento não funciona porque a rede de celular tem aqui, então para a rede de celular. Não, eu não posso fazer isso. Então, artificiais de comunicação, eles têm por sua natureza emitirem componentes eletromagnéticos. É claro que dentro de determinados espectros, eles não podem ocupar toda a banda espectral. Tá? Mas o meu equipamento, se eu estiver fazendo um produto que não seja de comunicação, ele tem que conseguir coexistir com esse espectro eletromagnético que está no ar aí devido às redes de telefonia, de radar, etc. Tá? Agora, artificiais que não são feitos para comunicação, infelizmente, eles também emitem efeitos eletromagnéticos. Afinal de contas, eles são eletrônicos, eles funcionam com energia. E toda vez que eu tenho energia elétrica variando, né, e isso acontece o tempo todo através de ruído, etc., eu vou ter o quê? Ondas eletromagnéticas sendo geradas. Só que elas não deveriam existir. Elas são um subproduto do funcionamento do equipamento. Tá? Então, aqui sim, eu conseguiria atuar. De que forma? Melhorando o projeto. Essa é a melhor dos mundos. Ou mitigando, blindando, melhorando os cabos. Uma série de coisas que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Esse slide aqui, pessoal, ele mostra mais, assim, de uma forma geral, como que a gente pode controlar a parte eletromagnética. Mas aqui é muito mais do ponto de vista aqui, de artificial comunicação. Então, por exemplo, professor, como que o radar coexiste com a rede de telefonia celular? Bom, basicamente eles adotam uma série de controles aí. Por exemplo, a telefonia celular. Eu tenho a utilização do espectro de frequência através da frequência em si. Por exemplo, é o CDMA. Ou eu tenho através do domínio do tempo. Vamos imaginar assim, eu tenho dois equipamentos, os dois funcionam na mesma frequência. E eles não comunicam um com o outro, não. Eles comunicam com os seus pares lá, mas entre eles em si, eles são concorrentes. Então não tem como mais eu dividir a frequência, já que eles trabalham na mesma frequência. Então o que eu poderia fazer é fazer um controle temporal. Ora, você usa o espectro
ora eu uso o espectro. Ora você usa o espectro, ora eu uso o espectro. Então eu crio janelas temporais. Por exemplo, o TDMA, né? Então, esse é um outro artifício, tá? No domínio de lugar, né? Location aqui, eu também consigo fazer isso. Então eu separo por um espaço esses equipamentos. Agora a gente não vai coexistir no mesmo espaço físico. Você fica aí e eu fico lá longe, tá? Então isso também é bastante utilizado. E por último aí o domínio de direção. Então a gente pode criar antenas direcionais, a gente vai dar uma pincelada em antenas aqui. A gente vai ver que a gente tem antenas direcionais mesmo. Por exemplo, a antena de radar. A antena de radar é uma antena bem direcionada. Por quê? Por uma série de características que eu quero ter. Ou eu posso ter uma antena de broadcast, por exemplo, uma antena de televisão. Eu quero emitir agora esse sinal para todas as direções. Então, uma antena aí do nosso roteador, né, que hoje é muito comum. Ele é omnidirecional, ou seja, ele emite em todas as direções. Em tese, a mesma potência de sinal. Então, aqui eu não estou, né, num roteador, eu não estou fazendo controle pela direção. Mas se eu fizer um link peer-to-peer, aí eu posso fazer esse controle por direção. Tá? Então, através de antenas aí, né, com filtros direcionais e de polarização. Então a gente vai ter uma ideia do que é isso lá para frente. Tá? Mas então, como eu posso fazer esse tipo de controle. Tá, pessoal? Mas como eu falei, do ponto de vista artificial comunicação. Porque do ponto de vista de artificial, mas é um equipamento que não é feito para comunicação, isso daqui fica meio inatingível, né? Isso aqui fica meio inatingível de ser feito. Então aqui eu só estou dizendo algumas medidas para a gente mitigar agora os não intencionais, né, que seria de não comunicação. Então, se eu tenho um acoplamento condutivo, basicamente eu vou usar filtros, como eu estava falando. Se eu tiver um acoplamento de campo magnético, eu posso fazer o quê? Aumentar a distância e botar escudos. Quando eu falo escudos, eu falei da blindagem. Mas aqui também deveria estar entrando um bom projeto. A gente vai ver que um bom projeto a gente consegue acoplar muito menos radiação eletromagnética. Tá? Pessoal, uma outra coisa que a gente vai... Deixa eu voltar aqui. Eu vou falar muito, então que fique bem definido isso. Uma coisa é evitar, a outra coisa é mitigar. Então é aquela história do capacete. O capacete, ele evita um acidente? Não, ele mitiga que o resultado de um acidente ocorrido seja um problema mais grave, porque ele protege a minha cabeça. Então a gente vai falar muito disso. A gente tem sempre medidas para mitigar um problema, tá? Geralmente essas medidas são mais caras. Por exemplo, a blindagem. A blindagem é uma medida cara. Ela evita o problema? Não, ela mitiga o problema. Tá? Professor, então o que evitaria o problema? Um bom projeto. É claro que nem sempre, dependendo do produto que eu vou fazer, não tem como eu evitar um problema. Tá? Então aí eu vou ter que partir para as medidas de mitigação. Justamente nesses casos críticos, o que eu devo considerar então? Bom, quais são as interferências eletromagnéticas que o meu equipamento estará sujeito? Por exemplo, o usuário final dele será o quê? Uma indústria? A casa de uma pessoa? Por quê? Porque o ambiente é distinto. Poxa, numa indústria, o que eu tenho muito? Motores de indução.
Motores de indução são grandes poluidores eletromagnéticos, vamos dizer assim. Tá? Então, é um ambiente muito mais hostil do que uma casa, onde geralmente eu não tenho motor de indução, tenho pequenos motores ali de um liquidificador, de uma batedeira, mas que não funcionam o tempo todo, né? Então, é um outro ecossistema. Eu consigo prever esses efeitos, porque aí eu vou considerar isso no meu projeto. Quais interferências o meu equipamento emite, tá? E como essas, né, vão interferir em outros equipamentos daquele ecossistema. Tá? Mas percebam então a importância da definição correta do propósito, né, do meu dispositivo. Nível de confiança que é requerido pelo meu equipamento. É um equipamento eletromédico? Tá? É um monitor cardíaco? Ou é um MP3 player? Tá? Então, o nível de confiança é muito diferente, né, dependendo do propósito. Isso daqui também é um componente que muitas vezes é subestimado, que é a manutenção. Então, beleza, eu já projetei o meu equipamento, eu segui todas as normas, eu consegui certificar, eu botei no mercado e ele está sendo usado pelo usuário final. Eventualmente, alguma coisa vai estragar e vai necessitar de manutenção. Aí você leva lá na lojinha do seu João para trocar o capacitor. Aí o cara pega lá e bota um capacitor, beleza, é o mesmo valor nominal, mas não é do mesmo material, não é do mesmo encapsulamento, tem uma série de outras características distintas. Se eu fosse levar esse equipamento em si agora para recertificar, será que ele recertificaria? Não sei. Pode ter mudado completamente as características eletromagnéticas. Ah, professor, mas só um capacitor? Eu estou puxando um pouco aqui, mas pode. Dependendo, pode. A gente vai ver isso daqui, inclusive simulando aí no Spice algumas coisas que vocês vão ver que realmente muda bastante o funcionamento. Tá? Por exemplo, a própria atualização do firmware pode fazer com que o meu equipamento em si tenha um funcionamento completamente distinto. Ah, professor, mas o hardware é o mesmo, beleza. Só que agora, às vezes, o meu firmware, ele está mandando o hardware fazer, ou está usando uma parte do hardware que não era usada tanto, e aí a interferência eletromagnética que o meu equipamento está gerando é maior. Então, a manutenção, ela influencia enormemente na compatibilidade eletromagnética do meu equipamento.